deixa a vida em paz. Pé na areia, na praia dos ingleses eu estou. Podcast que brilha, cada episódio é um show. Conectando ideias, inspirando a nação. Networking afiado, aqui não há limitação. Em cada onda, novas histórias surgem. Empreender é arte, e aqui a gente usa. É na areia, o podcast transpira. Do sucesso a essência que a mente respira. Se liga nas ondas, deixa o medo pra trás. Empreender é viver, deixa a vida em paz. Dos picos de Floripa, minha voz vai ecoar. Dicas de sucesso que vão te iluminar. Com convidados feras que sabem do que falam. Juntos nessa jornada, nunca vamos parar. A percussão do mar, ritmo que contagia. Nessa vibe positiva, cremos na evolução. É na areia, o podcast transpira. Do sucesso a essência que a mente respira. Se liga nas ondas, deixa o medo pra trás. Empreender é viver, deixa a vida em paz. Em cada onda, novas histórias surgem. Empreender é arte, e aqui a gente usa. Pé na areia, o podcast transpira. Do sucesso a essência que a mente respira. Se liga nas ondas, deixa o medo pra trás. Empreender é viver, deixa a vida em paz. Dos picos de Floripa, minha voz vai contagiar. Dicas de sucesso que vão te iluminar. Com convidados. Muito boa noite, pessoal. Eu sou Tauan de Davi, estou diretamente da Hub Social Floripa, aqui na Praia dos Ingleses. E hoje começa o episódio de número 150 do Pé na Areia. Aê! Aê! 150, hein? Top Cara, demais, 150 hein? 150 episódios. Contando os episódios que não deu certo, que a gente gravou vários. Não, esse É é, muito os legal. oficiais. É muito oficial, legal né? chegar no episódio 150, cara. Aí. Hoje essa noite teve um problema aqui, a gente teve uma infiltração aqui, a gente chegou até a desmarcar o podcast, e aí a gente pensou assim, meu Deus, Não. nunca aconteceu de você falhar. Não, já teve situações de não acontecer mesmo, do convidado não vir, mas a gente tinha episódios gravados, então a gente soltou. Mas hoje não tinha como. Daí eu falei assim, não, manda mensagem. Bora. Bora. Vamos fazer, ué. É isso aí. Pessoal, o nosso podcast tem o apoio do Grupo Empresarial Júlio de Davi. Há 16 anos construindo sonhos aqui em Floripa. Você que quer investir num apartamento, em um imóvel, em um projeto próximo à praia, nessa ilha maravilhosa, é só seguir o @Grupo Júlio de Davi. E também hoje está de volta o Ricardão da Voi MTX. É isso aí. A Voi MTX é uma empresa de táxi aéreo sob demanda que leva você para todo lugar, inclusive a nossa convidada já ganhou uma passagem. Eita, É uma nós, já viagem. ganhou essas viagens. Olha só. Essas viagens aí, hein? Meu Deus do eu céu. tô falindo a empresa dele. Todo dia ele me dá Eu uma deixo ele dessa aí, nessa ó. saia. Nessa saia justa. Agora já foi falado. Eita, Ricardo. Pois é, agora ao vivo o bicho pega, né? Eu tenho provas. Já tem provas, né? Tá gravado, né? Mas aí é responsabilidade dele aí, hein? Andressa, muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, né? Aqui é uma família e isso é muito gratificante pra gente. Muito bem-vinda. Seja Agradeço muito o convite. É uma honra, né? Falar de algo que eu amo fazer, do meu trabalho, e num lugar tão especial, né? muito obrigado. Eu agradeço. A Andresa Maranha, ela é mineira, né? É o de São Paulo. Mineiro, né? mas do interior de São Paulo, uai. Ó, na verdade, eles falam que a gente está no barranco, né? Porque a gente está na divisa Minas e São Paulo. Uhum. A gente está muito próximo de Minas. A 15 minutos de cidade de Tranca, a gente tem uma cidade mineira. Então, a nossa cultura, a população, a maior parte é uma mineira. É Uai. mineiro. Mineiro mesmo. 22 anos de serviço público.
tudo planejado para uma vida segura. O que todo mundo fala, né? Fala, não, vai para um... Segurança, né? Diz que lá no Rio de Pai e a mãe, Janeiro, né? Fala, né? diz que lá no Rio de Janeiro todo mundo quer ser concursado, Funcionário público. funcionário público. É verdade. E eu vejo a galera que é funcionário público lá, fica o dia todo na praia. É É verdade. direto. Eu acho que é essa a Mas pegada, assim, tá ligado? o nome de funcionário público, né, é para servir, né? Que é servidor, né? Uhum. Então as pessoas que entram no serviço público, que é aquela questão de segurança e uma série de coisas, é para realmente servir. Só que qual que é a verdadeira, o que o serviço público é hoje, na tua visão, assim? Olha, eu tive um líder que ele falava muito que o serviço público é um cemitério de talentos. E eu concordo com essa frase dele. Por quê? Eu vejo que tem profissionais com potencial muito grande que entram por conta da estabilidade, da segurança. O país pode ter crise e não vai ter problema, eu tenho meu salário ali em dia, né? E só que o que acontece? A pessoa entra tem a questão de que assim, aqui sempre foi assim, né? E muitas pessoas entram nessa mentalidade. Outros não fazem mais porque também tem uma legalidade, todo serviço público, né? Então ele também nem pode ir muito além, às vezes, do potencial que ele tem, porque ele tem que fazer aquela função. Então, assim, hoje eu vejo que tem. Eu, de verdade, me incomoda quando eu vejo alguém falar do serviço público, porque tem pessoas muito excelentes dentro do serviço público, né? E na cidade de Franca, eu vejo que eu fui responsável por um setor de treinamentos por alguns anos, e lá a gente investia muito, todos os meses, tinha 5.000 servidores, e eles tinham que passar por formação, por treinamento. Então, as prefeituras também têm essa consciência de capacitar, né? Capacitar um atendimento, capacitar uma humanização, mas tem muita gente boa dentro do serviço público. Tem. E você acha que essas pessoas lá dentro têm essa visão que aquilo lá não é tudo para elas? Não, ficam com medo. Assim, eu tinha um salário legal dentro do que eu fazia. Se for pensar dentro do Brasil, a estabilidade, um salário bacana, aí você se acomoda. Então, assim, a pessoa... porque depende do que é sucesso para a pessoa, né? Ela fica muito acomodada, né? Isso, Tipo assim, então... com esse dinheiro eu consigo pagar a parcelinha do meu carro, Isso. negócio, financiar minha moto. Isso. Pronto. Mas a inflação tá aí, né? Eu vou inflação financiar tá aí, minha não... casa própria, vou ter meu carrinho, vou ter meu final de semana. É aquela vida pacata, né? Mais acomodada. Não tão errado, né? Mas não, aí tá tudo bem, né? Isso. Isso é verdade. Alguém tem que servir, né? Tudo dentro do que é sucesso para cada um, né? Exato. E assim, o que passou pela sua cabeça nesse momento que você decidiu largar tudo? Que você ficou, querendo ou não, há quantos anos lá dentro? Serviço. 22 anos. 22 anos. O que deu na sua cabeça assim? Como foi para as pessoas ao seu redor ver, não acredito que tu vai largar isso que é sua segurança. Né? Todo mundo quer trabalhar aí. Então, primeiro eu achei que fossem colocar uma camisa de força, né? Não deve estar normal da cabeça. O que me despertou é que eu, dentro de um setor de treinamento, a prefeitura me apoiou muito para eu buscar conhecimento. E eu comecei minhas formações muito avançadas dentro da área do coaching, dentro das terapias mesmo, da psicologia, até mesmo porque eu servia dentro de um setor de treinamentos. Então, foi o despertar, né? O meu conhecimento, eu entender do meu potencial, eu conhecer mais da minha identidade mesmo, do meu servir que poderia ser diferente, aí eu falei, não tem por que eu continuar aqui. Então, foi um despertar meio dolorido, porque a gente não quer deixar a estabilidade, né? Mas na hora que eu decidi, eu coloquei data para acontecer e ela aconteceu até 2 meses antes do que eu estava prevendo. A prefeitura não viu a maldade nela, né? Viu, né? A prefeitura tipo assim, não, vou pagar o curso para ela aqui, curso para ela ali, ela tava só Não, eles me incentivavam, mas o bolso, E assim, qual foi o momento mais difícil de transição? Porque você tinha uma rotina assim, né, diária, compromisso lá e tal, e depois você foi para esse lado de estudar e tal, e daí você estava com todo aquele conhecimento, Sim, o que foi mais difícil? A rotina.
o chegar, picar o cartão, né? E ter aquele Picar já... o cartão, é É, verdade. Aí, não é? aí falou até. Antigamente, ó, Antigamente era assim. picava Aham, o sim. cartãozinho Aí, ali. agora, no final, antes de eu Agora sair, é já era tudo no no digital, né? É. Então, a gente chega, passa o cartão, o ponto, e começa a rotina de trabalho, você já sabe o passo a passo ali, até na hora de ir embora e tá, tchau. E aí, na hora que você se vê sem isso, e agora, né? Como que é a minha rotina? Que horário que eu tenho que cumprir? E aí, a gente acaba procrastinando, a gente acaba se perdendo nesse tempo que a gente não tinha. A minha sorte é que, como na minha cidade eu já estava atuando muito fora da prefeitura, então eu já tinha clientes. Então, isso me ajudou a não ficar parada. E aí eu já eu já dava formações, eu já atendia em empresas, como coach em empresas. Então, isso facilitou a minha vida. Eu já ser conhecida na cidade e ser requisitada para prestar alguns trabalhos. Então foi isso que fez você ter destaque, né? Porque Franca é uma cidade pequena? Ou isso aí já... Hoje é uma cidade de 400 mil habitantes. É, porque na época talvez não... Faz quantos anos já? Isso foi em 2006? Não, Ou já foi mais recente? Foi eu pedi a demissão mesmo em 2018. 2018. Ah, então já... Legal, legal. André, você falou que sim, que você curou sua própria vida, né? Como que você trabalha agora curando a vida de outras mulheres, assim? Eu só consigo acessar outras mulheres onde eu já me curei, né? Então, a gente não consegue trabalhar com a pessoa onde você não sabe, nem imagina como ela passar por aquele processo. Então, eu venho de uma família muito humilde, com muita escassez, com muita dificuldade. E, ao longo da minha vida, eu nunca me conformei com a situação da onde eu vinha. Eu sempre quis mais. Eu sempre quis superar tudo que eu vivi, tudo que eu passei na infância. Então, assim, hoje eu olho para as mulheres, eu vejo um potencial gigante, mas que está escondido atrás de vários traumas, bloqueios, que elas precisam se conhecer e aí para elas se empoderar e transformar a vida delas. Então, hoje eu consigo conversar com uma mulher e entender a dor que ela passa, porque a maioria delas eu já passei e já me curei e consigo enxergar de uma forma mais clara. E claro, né, eu através desse conhecimento, de ver o que ela está passando, eu tenho as técnicas, eu tenho conhecimento, as minhas formações que eu fui agregando ao longo da minha vida, com certeza são ferramentas poderosas para ajudar nesse processo também. Legal. A gente já recebeu algumas pessoas aqui e já surgiu muito essa dúvida aí. Os traumas têm cura? Olha, hoje eu vejo que é preciso ressignificar os traumas, né? Eu vejo que as pessoas, ou elas veem um trauma como para ficar no espaço de vítima, de vitimização, ó céus, ó vida, minha vida não deu certo por causa da minha infância, por conta do fulano, do ciclano, porque eu não tive oportunidade. Tem pessoas que escolhem o trauma para ficar nesse espaço mesmo. Agora, quando a pessoa ela está disposta a mudar, a transformar a vida dela, ela precisa de buscar um profissional que faça com que ela tenha clareza da onde que veio esse trauma, quando surgiu, o que ela pode aprender, ressignificar esse trauma. E aí, de repente, ela vai falar assim, não, isso aqui não me serve mais, porque eu vejo mulheres muito depressivas porque vivem de passado, ou mulheres muito ansiosas que vivem de futuro. Então, assim, o trauma, ele precisa ser ressignificado, Tauan. E aí, de repente, ela vai falar assim, não, isso aí nem é um trauma para mim mais. E as pessoas que fogem, porque assim, a gente vê hoje as pessoas fugindo de tudo, né? Terceirizando a culpa, terceirizando a gestão da tua própria empresa, ou botando a culpa em uma série de coisas e não assumindo a responsabilidade. Por exemplo, nós somos responsáveis por nossa vida, por nossas vidas. E essa pessoa que quer viver do passado ou quer viver do futuro, que fica jogando nesses dois lados aí, fica empurrando o negócio. Ah, mas depois. Ah, mas é aquilo. Ah, não tive. Você Não entendeu? faz o presente, não vive o presente. Não vive o presente. Como que você trabalha essas pessoas assim que elas não querem aceitar aquela realidade? Olha, eu já tive várias clientes nesse ponto, né? Eu acredito que a gente tem que trazer a questão da autorresponsabilidade. Não adianta. A sua vida são as suas escolhas, as suas decisões. Não tem como ser diferente.
eu vejo que tem pessoas que vão passar por essa jornada e tá tudo bem, dessa mesma forma vai nascer, viver, morrer e vai continuar desse mesmo jeito. Então, quando a pessoa vem com esse padrão, né? Eu tenho a formação também em analista comportamental, então a gente já faz alguns testes para a gente mostrar para a pessoa, olha, isso é dessa forma como que você está, o seu padrão mental, a forma como você está vivendo é dessa forma. Você quer realmente curar, transformar e mudar a sua vida? Então aí você vai mudar a forma de você pensar e agir. Então, é um Mas, convite assim, que eu faço. a gente já recebeu várias pessoas, né, com relação a essa aqui, com a parte de empoderamento, ou mudança, ou de coach. Mas, assim, a gente até recebeu pessoas da área da saúde, né? Porque tem muitas coisas correlacionadas ao pensamento que não tá associado, olha só a doideira, ó, entre aspas, ao próprio pensamento, mas ao modelo, estilo de vida, ou alimentação, ou o que consome, né? Que faz essa pessoa ali. Por exemplo, não tem como você ter um intestino saudável, que é o nosso segundo cérebro, tomando cachaça todo dia ou usando substâncias entorpecentes. Não tem como. E isso daí muda muito a forma de pensar e as pessoas potencializam os traumas do passado ou a ansiedade futura. Como que você lida com essa questão, assim? Como que você identifica isso aí? Olha, eu trabalho baseado em 4 pilares, que é o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Então, hoje, o trabalho que eu faço com as mulheres, nas sessões individuais ou nos meus grupos de mulheres, eu trabalho esses 4 pilares. O tema que a gente traz aqui hoje é prosperidade, né? Vamos desmistificar esse tema que as pessoas falam, talvez sem dar importância e entender ter clareza do que é, né? Então, eu vejo que não tem como, porque se um setor, nós somos uma máquina, né? Se um dos setores, uma dessas engrenagens não estiver funcionando, com certeza a máquina não está funcionando legal, né? Então, assim, hoje, e eu tenho que viver isso, igual você falou, como que você ajuda outras mulheres? Eu faço, ou eu caminho, ou eu corro todos os dias 5 quilômetros, eu tenho uma alimentação totalmente balanceada. Eu estudo muito, eu cuido muito da questão do meu conhecimento, do meu mental, eu busco informação e o meu emocional. Então, eu tenho meus momentos de meditação, respiração, onde eu busco esse equilíbrio, né? Então, a pessoa, ela não tem como transformar a vida dela, se curar, se cuidar, se ela não pensar nesses setores, que é a base. E o espiritual. O espiritual não é a religiosidade, é sua conexão e intimidade com Deus. Como está a sua intimidade com Deus? Não tem uma regra para falar com Deus. Você tem que falar com Deus, né? E aí, né? Tem pessoas que falam de uma forma formal, mas as pessoas falam, como eu falo com Deus? Você fala da sua forma mais simples e verdadeira do seu coração. E é essa intimidade que ele quer da gente, né? Então, se a gente não tiver esses pilares bem definidos, e eu saber que é isso que é a base do meu sucesso, da minha prosperidade, o dinheiro vai ser consequência disso tudo. Se eu tiver, o que falam, né? Não tem como uma mente boa com corpo ruim, um sustenta o outro. Isso. Né? E corpo saradão e mente emocional totalmente atrapalhado, um não sustenta o outro. Então, precisa de um equilíbrio mesmo. A inteligência espiritual, ela está muito linkada ao propósito, né? Sim. Exatamente. E isso, a gente não vê as pessoas trabalhando essa questão da inteligência espiritual. Você poderia falar um pouquinho disso aí? Então, é até por isso, Ricardo, que eu trago isso para as minhas mentorias. Porque eu vejo que a nossa consciência, igual quando eu falo de consciência, eu não estou falando de mental, porque o nosso mental, ele é programado de acordo com a nossa vida, com os nossos pensamentos, do que a gente alimenta, não só do alimento comida, né? Do que a gente assiste, do que a gente ouve, do que a gente lê, né? Então, eu vejo que o espiritual, essa conexão com Deus que as pessoas não falam, ele é tão importante para a nossa vida porque é a nossa consciência divina, que é ela que tem que comandar a nossa vida. Quando a gente fala consciência, a gente tem, independente da religião, a gente tem um Deus, a gente tem
que nos conduz, a gente tem um Espírito Santo que tem aí na nossa vida com vários dons, né, para a gente usufruir desses dons. Então, essa conexão, quando eu falo de intuição para a mulher, segue a sua intuição, vocês também, né? Segue a sua intuição. É Deus falando com você, na verdade. É a sua verdade falando com você. Só que as pessoas acham isso um misticismo, então confundem, né? Então, isso não é misticismo, intuição, física quântica. Isso é ciência hoje, né? Então, eu vejo hoje, mulher, não adianta, quer cura, quer transformação, Deus, ele é a base, ele é o primeiro, né? E quando eu vim para esse podcast hoje, eu falei, Senhor, eu quero lá, está sendo conduzido por você, pelo seu Santo Espírito. Então, foi muito propícia a sua fala, viu, Ricardo? Porque hoje eu vejo que na hora que... Vou contar uma situação para vocês. Eu trabalho todos os dias com 15 mulheres, é um grupo que eu estou atendendo já. Então, pela manhã, eu ensino elas a fazerem exercício de respiração. Eu estou lendo com elas o livro O Poder do Subconsciente. Joseph Murphy. Isso, ele é maravilhoso, esse livro. E eu faço uma oração do coração. E elas ouvem antes de sair de casa, a oração que eu faço. E uma delas estava com uma meta muito grande numa empresa de bebidas, e ela falou que ela ouviu a oração e ela colocou Deus na frente daquele dia. O primeiro cliente dela fez ela bater a meta dela. Já vendeu, né? Entendeu? Então, assim, não adianta, ele sabe, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa vida, ele sabe das nossas intenções, então ele é a base, para mim, de todo esse trabalho de cura. Maravilhoso. Né? Porque é transformador, quando a gente convida ele para a nossa vida. E como que era antes, assim? Como que era antes de você ter todo esse autoconhecimento? Como que você se sentia? Por que você buscou isso, assim? Tauan, eu vejo, como a gente comentou, que a minha vida teve muita mudança. Eu tive 2 filhos muito próximos do outro, né? O Heitor e a Isabela, hoje um com 15 e outro com 14. Eu tinha o meu marido, o Ronilson, que trabalhava muito fora, né? E eu percebia que o meu controle emocional, eu me perdia muito nas emoções, entendeu? Eu me frustrava muito, eu me entristecia muito, ou eu me irritava muito. E quando eu comecei a buscar todo esse conhecimento, eu entender como que funciona a nossa mente, o nosso emocional, eu comecei a falar, o que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou oferecendo para os meus filhos? Então, foi quando foi a virada de chave. Eu falei, eu não quero criar filhos frustrados, traumatizados, neuróticos, com muitos problemas emocionais, né, traumatizados. Então, que mãe que eu posso ser para esses filhos, né? O que eu tenho que oferecer para eles? E eu via uma necessidade dessa transformação na minha vida pela minha família também, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Eles pediam, eles ficavam mais tristes? Como que era, assim? Como que eles viam que você estava... Eles viam que você precisava de ajuda? Como que foi? Não, foi a minha busca mesmo. Quando eu busquei pelo trabalho, a minha primeira formação foi para o meu servir na prefeitura. Só que foi o despertar da minha vida, entendeu? Aí eu falei, não, peraí, o que eu estou fazendo? Porque foi uma formação muito top, né? Então, assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou tratando as pessoas? Como eu estou me relacionando? Quem é a Andresa? Quem eu quero ser? Que legado que eu quero deixar? E aí foi a virada de chave na minha vida, lá em 2012. Você falou, assim, que você veio de uma família de pais separados, né? São repetições de padrão e uma série de coisas. E aí, a gente sabe que nessa busca de autoconhecimento, a mulher mesmo, ela se conhecer, que ela não é que é a cabeça da família, mas é o que tem aquela parte de apaziguar, aquela parte de acalentar, de uma série de coisas assim. E muitas vezes, quando você foge desse padrão, e principalmente pais separados, tem aquela questão de mágoa, aquelas coisas que vêm tudo com resquícios do passado, né? Principalmente a forma traumática como os pais se lidam com o relacionamento. Como que é esse processo de amadurecimento teu para você passar para tua família e passar as pessoas que você está curando hoje?
Olha, eu tive que ter uma clareza muito grande com relação a isso, Ricardo. Eu tinha muitos traumas com relação ao meu pai, né? Que ele nos deixou tão cedo. Então, assim, foi em uma das minhas formações de hipnose em que eu me dei de cara mesmo com o meu pai, uma criança de 4 anos, sem mãe, morando com um pai violento, alcoólatra. Então, eu me curei quando eu entendi a criança que meu pai foi, e ele só ofereceu para nós o que ele deu conta de oferecer. Ele aprendeu também. Ele aprendeu. E aí, o meu pai, ele não conseguiu oferecer. Depois eu entendi muito o que ele fez. Ele transmitia para nós muito amor quando ele estava com a gente. Ele era o pai extremamente amoroso. Ele não dava o financeiro, essa questão, esse apoio, esquece. A gente nunca pôde contar. Mas o tempo que ele estava presente com a gente, ele transbordava de amor, né? Então, assim, dentro da constelação, o honrar pai e mãe, a gente entender, né? O que é esse honrar pai e mãe? A gente entender a história deles, entender que eles só ofereceram para a gente que a gente deu conta, que eles deram conta, só que eu sou responsável agora pela minha vida, né? Então eu preciso ressignificar, né? O que não serviu para mim, o que serviu eu uso, agora o que não serviu eu ressignifico e deixo lá atrás, né? Porque pertenceu a ele, né? A eles. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma família que eu me orgulho da família que eu construí, né? Eu orgulho da minha família no geral, como eu, minhas irmãs, meus irmãos. A gente, graças a Deus, é orgulho para minha mãe. Então, eu fico muito feliz que a gente conseguiu ser muito unido para a gente conseguir se ajudar nesse processo todo de cura e transformação de vida. Sucesso, né? Sucesso, porque né? tá rolando muito sucesso aí, né? Espiritual, Você né? acha, assim, que a autoestima realmente impacta na conta bancária? Autoestima? Impacto. Mas você já Entendeu? Vai, né? vai, né? Andressa? Acho que a autoestima você atrai ali, você vai... Eu acho que a autoestima é o próprio o amor próprio. É frequência. É frequência. Uma pessoa de Eu entendo bem. baixa autoestima, ela está numa frequência baixa. Ela não vai acessar uma Não vai, né? frequência Sim, de sim. riqueza, de prosperidade, né? Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de identidade para a pessoa realmente elevar a autoestima e a prosperidade chegar. É isso aí. E assim, qual que foi sua maior ilusão, assim, de empoderamento feminino, assim? Teve alguém que você realmente não conseguiu ajudar? Hoje eu tenho uma clareza disso, assim, Tauan. Eu chego na pessoa e é o que eu sempre falo, tanto nos grupos quanto no individual. Eu quero que elas sugam todo o meu conhecimento, muito tempo de formação. E eu entendo o tempo de cada um. Então, eu não tenho que me frustrar, eu nem coloco expectativa, né? Então, assim, tiveram mulheres que elas pegaram a informação, mas o tempo de entendimento, de acessar essa clareza, é o tempo dela. Não tem como eu exigir muito dela, né? Então, assim, dentro do que buscaram no meu trabalho, eu ofereci o conhecimento, as técnicas, eu fiz todo o trabalho. Agora, a forma como ela absorve realmente depende muito da mulher, né? Então, Depende assim, muito do que ela entende, não só isso, mas eu acho que talvez ela não esteja preparada esteja pronta, né? para ver toda a verdade, porque eu acho que quando chega o autoconhecimento dá uma, né? A pane, né? Dá um pano e sua vida vai virar, né? Então, Só que também tem aquele, parece que você ultrapassa um nível no seu cérebro, não parece? Sim. Quando você tem aquele autoconhecimento que você se encaixa naquele assunto. E é bacana. Uma evolução, né? Um dos meus mentores, que foi o José Roberto Marques, que é uma frase que eu levo para minha vida: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Então, isso é de uma grandeza muito grande, né? Porque quando é o que você falou, Tauan, na hora que eu vou, sabe, subindo de nível, assim, vai dando aquela clareza, dá vontade de mais, de acessar mais, o que eu posso mais, né? Só que tem gente que para. Tem gente que para. E tem gente que bagunça tanto a vida, né, que você fala, meu Deus, por que eu fui atrás disso aí? Porque bagunça, Mas cara. tem gente que só toma decisão errada, né? Não, assim, Cara, mas assim, às vezes quando às você vezes- encontra alguma coisa, assim, tem gente que vai se encontrar no Reiki, tem gente que vai se encontrar no Teta Healing, tem gente que vai se encontrar na, sei lá, num banda, tem gente...
quando a pessoa se encontra em alguma coisa, uma meditação, alguma coisa, até constelação e tal, começa a enxergar aquilo com mais clareza, dá uma bagunçada na vida Na da cabeça? pessoa. Você se Não, encontrou com o quê? Não, na verdade, assim, quando bagunçou mais, eu fiz o Theta Healing uma vez, Theta né? Healing. Eu fiz o Theta Healing o nível básico e o avançado. É bom, Eu lembro que a né? primeira vez, eu fui assim, eu cheguei lá no curso falando assim, porque eu emprestei minha casa para uns amigos meus, eles fizeram um curso lá na época. Eles resolveram fazer esse evento faltando uma semana, eles estavam em São Paulo, vieram para cá, fizeram aqui no hotel aqui dos ingleses, aqui no Centrinho, aquele azul. Falei, cara, eles são doidos de fazer um evento, uma semana de divulgação. Chegou lá, cara. Bombando. 500. Sua mãe tava lá, eu fiz meditação com ela. Legal. Daí sua mãe é do. Sua mãe é Minha mãe do. mora aqui. Sua mãe é do. Qual que é aquela. O quê? Qual que sua mãe frequenta bastante? Minha mãe vai na igreja aqui, Não, do não é igreja. Ela lado. faz aquele japonês lá. Ah, é, Seishonoye. Seishonoye. Verdade. Seishonoye. Exato. Seishonoye. E aí, beleza. Na meditação, que eles fizeram a meditação todo mundo lá. Eu não conseguia meditar. Eu tentava meditar em casa e tal, não meditava. E aí eles fizeram o lance do curso. O curso, esse evento foi na terça-feira, o curso foi sexta, sábado, domingo na minha casa. Uhum. E eu falei assim, como que vai caber toda essa galera Não lá na minha cabe todo casa? mundo, né? E aí, resumindo, deu umas 20 pessoas assim no curso, lá em casa. Eram os 3 dias. Eu lembro que na sexta-feira que eu cheguei, eu entrei lá e falei assim, como que eu vou fazer para fugir de um curso que está sendo dentro da minha casa? Não Foi tem o como primeiro fugir. pensamento que eu tive. Mas por que você queria fugir do Não, curso? porque, tipo, eles me deram o curso. Eu Não, queria. tudo bem, mas aí você tava lá na tua casa. Você queria... Cheguei lá, tipo, só tinha mulher, eu era o único homem, e estava meio assim, tímido, assim, né? Sei lá, não É sei. um curso feminino aqui, né? Não, eu não sabia muito bem, né, o que era. E aí comecei a fazer as meditações lá, e eu comecei a ser um dos melhores no negócio. E todo mundo queria fazer comigo. Você tava super concentrado lá, você entrou no tipo estágio assim, lá, não, ó. não, cara, essa meditação aí, eu acho que Você acessa outros arquivos, outros né? níveis, né? outros níveis, E aí, cara, eu comecei a ler todo mundo que tava lá. Eu virei meio que o guru lá no Você é o negócio. guru, tava lendo todo mundo Sério? lá. E aí lá dentro tinha assim, ó. Daí eu comecei a achar muito legal porque tinha cientista lá dentro, tinha enfermeira, tinha gente que trabalhava com terapia holística, tinha de tudo lá. Tinha dentista. Legal. Porque a dentista ela foi lá, por exemplo, para aprender como era a meditação, para não ter que dar anestesia na criança, para contar a historinha da meditação, a criança entrar e, né? Então assim, e depois daquilo, meu Deus, mudou tua vida? minha vida capotou. Capotou? Não, capotou e surgiu, entendeu? Ah, entendi. Você Entendeu? ressignificou sua vida através disso aí. Total, mas deu uma boa de uma bagunça. Uhum. E as pessoas que eu indiquei também, bagunçou todo mundo, e depois todo mundo decolou. voou. Eu lembro que depois, cara, voou. Legal. Foi bom demais. Eu conheço Você já fez Theta Healing? Já, mas não formação. Pra muito bom. Ô, Andressa, fala um pouco da questão de física quântica, né? Desses pontos que você acessa através da física quântica. Como que funciona isso? Eu fui facilitadora, eu fui formadora da técnica barras de axis há alguns anos. Né? Então, eu ia dando essas formações, parecida com o Theta Healing. Nós temos 32 pontos na nossa cabeça, onde ficam arquivos, traumas, bloqueios, todas as melecas, né, na nossa vida, e vai ficando nesses pontos. Então, tem o ponto da saúde, da cura, da alegria, da sexualidade, da paz, da calma, são 32 pontos. E nessa técnica a gente acessa através da energia mesmo da sessão do paciente, com a minha energia, e esses pontos são tocados e através da frequência dessa energia movimento esses pontos. Hoje, cientificamente está sendo estudada a técnica, porque já foi mapeado o cérebro, né? Foi feito o exame antes da sessão de barras e depois da sessão de barras. Então, percebe um movimento muito grande de cores, desses pontos mesmo. Então, entende-se do efeito, né, da sessão de barras de axis. Eu trabalhei muito barras de axis para pessoas com síndrome de pânico, ansiedade, pessoas que iam prestar concursos muito... Polícia Federal, muitas pessoas procuravam a sessão de barras, pessoas com doenças físicas
psicossomáticas, né? Buscam a sessão de barras de axis para cura. Então, assim, tem várias formações dentro da área da física quântica que a gente pode ajudar as pessoas, Legal. né, a movimentar a energia e buscar essa cura. Bacana. Eu ouvi falar sobre energia taquiônica. Não sei se você já viu isso. Qual que é essa? A energia taquiônica ela é Já ouvi mais também, mas agora eu não lembro. rápida do que a da luz, né? E aí, essa energia, ela tá correlacionada com a física quântica, né? Ela intervém no nosso corpo, na nossa mente, em algumas questões, né? É um trabalho que o Urandir faz lá. Entende bem e faz lá, exatamente. Eu lembro que até falando ali, voltando ao Theta Healing, a pessoa que me deu a orientadora, eu lembro, ela era uma pessoa que vivia em rave, vivia a vida louca e tal, não conseguia, estudava e não conseguia passar em concurso, ela era formada em direito e tal, não passava por nada na OAB. Aí ela foi em busca do autoconhecimento também. E quando ela fez tudo, barra de axis, o reiki, fez o EFT também, você já ouviu falar do EFT? Sim. Eu também utilizo assim, o EFT. É a acupuntura sem agulha. né? Sem agulha, que você vai sem batendo nos pontos assim, cabeça. né? Tipo, bate no cantinho do olho aqui. Né? Sim. Você faz tudo isso aí? Ou já fez tudo Não, isso já fiz. aí? Entendi. Então, assim, o que acontece? Agora eu perdi o raciocínio. Você foi perguntar se eu faço ou não faço? Uai. Você já fez? Nunca fiz isso aí. Nunca fez? É legal, cara. Nunca Porque é como se você afirmasse o seu... No início é assim, né? Você afirma, explica melhor que você... O EFT Vamos lá. é a acupuntura sem agulha. E aí você vai falando, né? Você começa pelo ponto aqui, né? Uhum. Tem o nome dos pontos. Mesmo que aí você vai falando tudo que você está passando e sentindo de ruim. E aí você vai batendo nos pontos. Nos pontos. Né? Nos pontos, aqui. Todos os pontos têm uma relação, né? Depois que você faz algumas rodadas falando desses bloqueios, depois você faz a rodada falando No final você tá dando risada. Isso, aí você vai desbloqueando tudo e no final você faz rodadas positivas. Legal. Muito É legal. simples. Tem um formador que eu gosto muito, que eu já fiz algo online com ele, que é o André Lima, que eu sigo, e ele faz as técnicas, tem várias sessões no YouTube para Legal. você trabalhar a questão do medo, da ansiedade. Bem bacana. Legal. E eu vou voltar a falar ali. Essa menina que me ensinou o EFT, ensinou o Theta Healing e tal, ela não conseguia, ela era formada em Direito, fazia 5 anos que ela tentava, mas ela tinha uma vida, né? Vida da noite ali. Bagunçando, Dormia, balada e balada, tal, tal. balada e tudo mais. Aí ela começou a busca do autoconhecimento, até que conseguiu conhecer o Theta Healing. E depois disso, ela passou em 7 concursos públicos. Caramba. Ela foi, tipo assim, ó, 3 vezes delegada. Teta. Teta Healing, 3 vezes delegada. Tipo assim, ela foi da civil, sei lá, ela foi delegada de todas. Legal. Ela Bloqueou a mente dela, né? desbloqueava. E ela assim, ó, Tá? ela estudava 3 meses, 2 meses antes do concurso. E passava. Essas técnicas, elas são muito destravas. Real, né? É, surreal. A mulher que descobriu o Theta Healing é uma mulher lá dos Estados Unidos. Hoje eu acho que cerca de 5 milhões de pessoas conhecem essa técnica no Legal. mundo, sabe? E ela tinha uma leucemia e tinha 6 meses de vida. E o médico falou, ó, você tem 6 meses de vida, não tem mais o que fazer, você já passou por todos os tratamentos. Ela era religiosa, mas também fazia yoga, fazia outros tipos de meditação. E ela começou a juntar essas meditações até ela conseguir chegar na luz do Criador, que eles falam lá. Então, assim, o legal é que independente da religião que você tem, você faz essa meditação. E quando você chega lá na luz do Criador, você pode imaginar quem você quiser. Deus, uma luz, Shiva, sei lá. Você acessa esses arquivos aí. Você vai acessar. Então, assim, a meditação geralmente demora uns 10 minutos para você chegar até a luz do Criador. A dimensão. E, né? cara, é impressionante. Quando você chega no estado teta, Uhum. que é o estado do negócio, você começa a fazer perguntas para você mesmo. Se a resposta for sim, o seu corpo começa a balançar para frente automaticamente. Já te leva, né? Se for não, ele faz assim, ó, sozinho. E outra, como você sabe que a pessoa tá em teta, o olho dela começa a piscar assim, ó, várias vezes assim, ó. Tremer, assim. Tipo assim, hoje é rapidinho, hoje em 1 minuto eu entro em teta, entendeu? Ah, é? É rapidinho, tá? Porque já tem o caminho ali que você Uhum. faz, é rapidão.
Só que é uma meditação que, tipo, você não pode fazer deitada, tem que ser sentada e tal. Eles falam que você meio que fica por Não lá, pode, né? entendeu? Mas é uma coisa que mudou bastante minha vida, assim. Ajudou bastante. Mas eu não eu acredito em Deus, né? Jesus e tudo mais. Mas o legal foi que eu não vi preconceito desse tipo de meditação, né? Então você chega no momento de falar com Deus, para você pode ser acessa Deus, mais para mim rápido, pode né? ser luz, para ela pode ser, entende? É. Então era muito legal assim. E daí você sente, cara. Quando você começa a fazer o pedido, tal, você começa a sentir a cura dentro de você assim. Legal. E aí é muito legal. Ricardo, nós estamos falando do poder Sim, subconsciente. Joseph Murphy. Esse estado de teta, você consegue, é legal você fazer essa visualização, tudo, na hora que você está começando a dormir ou na hora que você acorda. Que é Aí o você talvez não tenha a técnica, Aham. mas você consegue acessar isso. sim. E outra, É ou os seja, momentos, desculpa interromper, vai lá. mas é os momentos que a gente está nessa frequência. Sim, Que é o momento que a gente está quase dormindo isso é o quando a gente teta. acorda. A gente está nessa frequência. É, na frequência. 432 Hz. Tá de estômago vazio? Hã? Estômago vazio. Não tem como você acessar alguma coisa se você não tiver. Não, mas é que a gente acessa, todo mundo acessa o estado teta todos os dias. Sim, todos Mas os ninguém dias. sabe. Entendi. É no momento que você tá quase pegando no sono e no momento. E aí existe a meditação que vai fazer você a qualquer horário do dia. Entendi. Isso aí. Bom demais aí, Agora ó. vamos voltar ali pro. Fazendo as experiências, trazendo as Esse experiências, né? podcast de número 150. 150 tá é marcante, é, poderoso, tá energia. cheio de energias. É E o isso legal, e assim, já fiz muita propaganda do Teta Healing, tá? aí. Pois é, agora eu vou me Porque aprofundar eu o tenho um livro Teta aqui, Healing, pô. né? Tem um livro aqui, Vou me o aprofundar, eu livro, não, assim, ó, não é um tinha curso- conhecimento assim. É um curso meio que é padronizado o valor no Uhum. mundo todo. É, Legal. igual Poucas pessoas conhecem essa técnica, mas Legal. ela é aplicada hoje por médicos, Sim, várias pessoas aí. várias pessoas, muito legal. Legal. Vamos lá. Vamos lá. Quer voltar para sua pergunta, que a gente saiu do assunto? Não, a gente tá falando sobre física quântica, Sim, né? sim. E aí ela deu uma explanada sobre os 32 pontos, né, de acesso, que eu achei bem interessante, né? E uma coisa importante que as pessoas precisam ter clareza é que elas falam assim, por que que eu não acesso, por que que eu não, a prosperidade, por que que eu não, né, a alegria? É como eu falo, a gente é como se fosse um rádio mesmo, né? Tem muitas pessoas que reclamam o dia inteiro, que resmungam, que murmuram o dia inteiro, que nada tá bom, que não se relaciona bem, que tá numa frequência muito baixa, frequência do medo, Frequência baixa. uma frequência baixa. Então, se eu estou numa frequência de, vamos colocar 200 Hz, que é de medo, de preocupação, de ansiedade, de ruim, de irritação. Eu sou de dramático. estresse, Qual que é a minha frequência? aí depende do dia. Depende do Hoje dia, você né? tá, ó, Hoje você drama. Você tá com a energia lá em lá cima, né? Então, como que a pessoa quer acessar 600 Hz para cima, se eu estou numa rádio, numa frequência 100 e quero acessar 600? Eu tenho que subir a frequência. E de que forma? Eu me conhecendo, trabalhando, eu entendendo como que eu tenho que falar, o que que eu tenho que pensar, eu me alimentando de coisas positivas, boas, sendo generosa. Alegria é uma das frequências mais altas. Pessoas felizes têm frequência muito alta, né? Pessoas bem-humoradas. Então, a pessoa precisa ter esse conhecimento para aumentar a frequência. Exato. Né? Não tem como eu acessar 500 Hz, sendo que eu vibro o tempo todo 200. Qual que é a frequência boa agora? Perguntar qual que é a frequência da felicidade. Ó, a frequência, acima de 300 Hz já começa de sentimentos bons. Como eu falei, a frequência da felicidade, eu não sei se ela está na casa de 500 Hz, né? Então, você já está acessando muita coisa positiva nessa frequência. Como que a gente vai medir essa frequência aí? Como que é? Um medidor de frequência. Agora eu me interessei isso aí, Tem um... pra gente fazer um medidor de frequência. Não, cara, eu olha já aí. fiz um exame, eu vou falar outra coisa. Olha aí. Que é um exame que tem aqui no centro de Floripa. Já faz anos que eu fiz, faz uns 5 anos. Que é baseado na teoria do Einstein lá. Que tudo Da é relatividade. relatividade. Aí é um equipamento lá da Rússia que tem. Quando você vai lá fazer esse exame, o cara pergunta, mas quem que mandou você aqui? Porque assim, ó, tipo assim, ele vai dar resultado de você Inteiro. A sua frequência. a frequência e todos os pontos através da energia. Então eles Tá. colocam vários pontos nas suas mãos, no peito, na cabeça e tal. E você fica ouvindo uma musiquinha, Tá. tipo umas coisas de frequência assim.
Parece um jogo de Atari, assim. E aí começa a aparecer tudo, cara. Tudo assim. E ele lê toda a célula, todos os órgãos, tudo. A frequência de tudo, né? tudo. Desde o fio Desde o seu fio de cabelo até tudo. Entendi. E aí ele é analisado assim, um triângulozinho para baixo, um triângulozinho para cima, uma bolinha verde, tudo que tiver de triângulo preto para baixo, Tá com a frequência ruim, né? Não, você tem que cuidar daquilo lá. Tá. Entendeu? Que aquilo lá pode ser que no futuro veja. Isso aí é através da energia, esse resultado. Então Sim. isso aí já é algo que a medicina usa, né? Então os Uhum. atletas da Rússia usam, os atletas dos Estados Unidos usam. Até para saber o que tá acontecendo que o desempenho dele não tá sendo aquele. Não tá sendo bom, Né? tudo. Então é, Tem uma escala Vamos lá. só para você conhecer. Depois eu posso passar para vocês só para Legal. vocês verem. É a escala mesmo, 100 Hz, como que você tá, o que que você está vibrando, raiva, ansiedade, insegurança, medo. Cada um desses sentimentos tem uma frequência. Então você olhando para essa tabela, você vai falar assim, não, eu não quero estar aqui. Não né? quero, Então, não quero agir Então, nessa deixa frequência. eu vibrar diferente. Então, É. ela é uma tabelinha simples que ela tem fácil acesso. E quando a gente olha para ela, fala, nossa, hoje eu estou muito irritada, olha o que eu estou vibrando. Então, não, Tô olha vibrando como eu estou aqui. lá embaixo. Mas não tem um aparelhinho assim, simples, assim, de medir frequência? Quando a gente faz a formação em Reiki, eles têm um aparelho simples. Legal. Na verdade, não mede frequência, mede aura. Ah, média áurea. Isso. legal. Mas tem muito a ver com a frequência que você está vibrando, né? Então, Legal. assim, mas tem um aparelhinho tão simples assim, eu não conheço, assim. Entendi. É isso aí. Vamos fazer um medidor de frequências, né? Tem pessoas que têm essa facilidade, né, de enxergar Sim. a áurea da pessoa e as cores, né? E vai falar assim, ah, hoje você tá na frequência assim, tá. Tem uma leitura bem detalhada, interessante das pessoas. Quando a gente faz a formação de análise comportamental, de analista comportamental, a gente começa pelo o gesto, sabe, o corpo fala, tem o livro, né? O tom da palavra, o tipo de palavra que ela usa, o movimento dos olhos, a gente já começa a analisar tudo que Legal. a pessoa tá. Tá sentindo, Por tá falar vibrando também em aquilo lá. analista comportamental, Comportamento. comportamental. Comportamental. Ah, Vamos corrigir aqui. Semana que vem vai ter aqui no podcast, né? O Naldo e a Cati Bartos. verdade. Legal. Vai ser Nossa, um já casal aí. participou aqui, Já né? participaram. E ele é muito da oratória, Da oratória? mas também de comportamental. É, Eu já tô avisando vocês, porque semana que vem. Tem o Naldão, hein? Hoje você tá tendo até uma prévia com ela. O Uma assunto prévia nem é aí. esse, mas semana Não que é o vem. Naldo cantor, não, tá? Não. Esse Naldo fala a verdade mesmo. Esse fala. Eu vou agora agradecer. Primeiro, não tá acabando ainda. Não, Vou ainda tem agradecer muita coisa. novamente. Hoje a gente vai receber aqui as comidas do Tiquinho de Minas. Já eu vou mostrar. Vai, bom demais, né? Vocês vão sentir o cheiro daí, porque é incrível. É isso aí. Eu quero convidar agora para vir aqui uma menina que também teve uma Verdade. mudança muito significativa na vida dela, através da família. fé, através da devoção, e que foi a Kathleen aí. Kathleen, né? E agora, Olá. e Casos ela de família aqui agora. é minha caloura na faculdade. E agora ela E agora é aqui, ó, estagiária do estagiário. Não, vem aqui, Kathleen. Senta Não, ela aqui. vai sentar Não, aqui, ó. ela vai sentar Senta aí. aqui. Então aqui o produtor vai colocar um microfone para ela. A Kathleen, hein? Manezinha raiz, hein? Ela é da Kathleen é intuição, né? raiz. Senta aqui, ó. Aí eu. Vai ganhar um microfone e vai ganhar tudo aí. Não tem problema. A Kathleen, eu até no início do ano, olha aqui, ó. Chegou, hein? Chegou, pessoal. Chegou. Chegou o Tiquinho de Minas. Chegou o Tiquinho Chegou. de Minas. Chegou o Tiquinho de Minas. Avisa a Parlene. Pessoal, a Kathleen, eu até perguntei pra ela, mas o que você teve que você buscou esse Deus, né? Mas ela falou que Legal. faz um ano aí que ela buscou. Explica aí um pouco o que você tá achando do podcast, o que você tá achando da Andresa. Chega mais perto do microfone. Bastidores, hoje a entrevista era o Ricardo, né? Não, hoje é você também, né? A gente tá falando de empoderamento feminino e vamos trazer a sua visão também, né? Não, eu vou ter que ir lá nos bastidores para aprender um pouco mais, né?
Que bom. Eu fiquei muito feliz. Eu tava ali só escutando várias perguntas na cabeça. E uma das perguntas, já chego fazendo perguntas. Já chega falando. Atualmente, eu tô bem espiritualizada e o resto da vida agora, se Deus quiser, a presença dele é tudo para mim todos os dias. E eu tenho algumas técnicas pessoais que eu uso para superar os meus desafios hoje em dia, né? Eu fui me autoconhecendo nesse processo de autoconhecimento, de espiritualidade, e eu utilizo algumas técnicas pessoais quando eu me vejo em alguns desafios, né? Uma delas, eu vou citar uma delas, por exemplo, para a corrida agora, né? Eu comecei a correr em dezembro. Ai, vamos correr junto. Legal. Só que eu tô no 5 ainda. Eu fiz uma prova de 7 em fevereiro, e aí vou para uma de 10 agora. Legal, daqui E a pouco, Jesus ó, tá indo maratona, hein? Será? Opa, Ainda vamos. consegue chegar lá, hein? Vamos, se Deus quiser. E aí, para a corrida, eu tô levando sempre Jesus comigo, né? Para tudo na vida, mas uma das técnicas que eu utilizo para superar os meus desafios na corrida é orar sempre, né? Pedir para Jesus vir comigo. Depois procuro um profissional, né, que tenha propriedade para falar disso, que me passe as técnicas corretas, e aí dou o primeiro passo, né? Porque eu acho que sem o primeiro passo a gente não supera nenhum desafio, É né? decisão, né? E eu queria te Exato. E eu queria te perguntar, e até para informar para as pessoas, né? Quando você se vê num desafio, ou alguém se vê num desafio, quais técnicas que podem utilizar, assim, por exemplo, alguém está passando um desafio agora, que está nos vendo, né? Claro, buscar o profissional, mas qual a primeira técnica, ou algumas técnicas que tu pode ensinar para as pessoas que estão nos assistindo? A técnica que hoje vocês vão achar muito engraçado, mas ela é de graça. A gente acessa a hora que a gente quiser e ela traz a gente para nós na hora e traz as soluções. E que ninguém utiliza de forma adequada, que é a nossa respiração. Olha. Então, hoje tem uma técnica que ela já vem de um estudo, isso eu estou fazendo agora na minha formação de terapia familiar, é uma técnica que eu quero passar ainda para muito mais mulheres, porque é uma técnica muito simples, muito básica, e que ela pode transformar a vida da família dela por conta da respiração. Legal. Então, essa respiração que eu ensino para elas, que ela já tem um estudo científico que tem já a base teórica da neurociência, explicando o efeito que ela causa no nosso corpo, é que você inspira contando até 4, segura o ar contando até 7 e solta o ar contando até 8. 4 rodadas. Então, assim, para tudo, para uma decisão, para o medo, para uma insegurança, eu preciso de achar a solução para essa situação agora. Eu não sei, eu estou ansiosa, eu estou estressada, eu estou nervosa. Respiração. Né? Então, assim, a respiração é algo, um presente que Deus deu para nós, e as pessoas estão com a respiração cada dia mais curta. Né? A respiração curtinha, 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 que ela traz cada vez mais ansiedade para a vida da gente. E essa técnica, ela é infalível. Né? Na hora do medo, vou começar uma prova, igual antes de eu vir para cá. Eu fui para o quarto, fiz a respiração, então agora eu estou no meu equilíbrio, porque na hora que a gente para respirar, a gente traz a gente para a gente. Eu tava ansiosa. Se mantém mais Ansiosa? Ó, Eu vou te falar que toda vez eu fico ansioso pra Você mim. fica ansioso? Pro podcast. Pro podcast. Você não percebeu, não? Não, não. Ué. Ó, Não parece. para mim é uma situação nova. Então eu já primeiro convidei Deus para chegar primeiro na frente, e depois eu falei assim, então, e cadê o meu equilíbrio, né? Então eu preciso estar lá, eu vou estar falando de cura, de terapia, eu vou estar falando para várias pessoas que precisam disso, né, desse recurso. E como que eu vou chegar lá desestabilizada? Então, pode acontecer, né, uma insegurança, o que será que vai colar lá? O que será que o Ricardo vai perguntar? Né? O que nós vamos perguntar, que né? vai falar? Então, assim, tá tudo certo. Eu fiquei pensando assim, eu vou estar falando de uma coisa que eu faço, Você domina. né, Tem eu domino. propriedade, né? Então, eu vou estar falando com pessoas que também têm uma base, que também está ali para servir, que também está ali buscando oferecer algo de qualidade para as pessoas que estão assistindo. Então, eu falei, vai ser um bate-papo. Eu posso errar,
eu posso, né? Eu posso falhar, porque eu sou humana. E tá né? tudo bem, né? E as pessoas, outra coisa. Por que as pessoas estão sofrendo tanto? Porque as pessoas não querem mostrar vulnerabilidade, não querem mostrar ponto fraco. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus, a gente é frágil, a gente é humano, a gente erra, a gente acerta. O ruim é as pessoas errarem e continuarem errando. Mas errar é natural. Então, eu dar uma gafe aqui seria natural, alguém me corrigir e tá tudo bem, né? Só que as pessoas, será que eu errar, a pessoa vai achar que eu não sou tão boa assim? Será que se eu falar uma palavra errada, e vixe, aí eles vão me julgar? Então, essa vulnerabilidade, ficar totalmente preocupado com o que o outro está pensando a meu respeito, isso me atrapalha muito na vida. Então, esse exercício de consciência eu tenho feito, né, nas situações, que é um exercício que eu faço. Espera aí, vamos lá, vou falar com o Ricardo, ele é um humano, né? O Cauã é um humano. Gente, Olha que eu tá não todo mundo... Não, Tauan é meio alienígena, tá? Teta Healing. Teta Healing e tal, Teta Healing, assim. Então, eu falo assim, Pô. então, assim, a gente precisa começar a se colocar nessa condição de vulnerável. E o recurso que eu falo, gente, respiração é um bem precioso, de graça, você precisa aprender a respirar. Boa. Né? Então, assim, eu ensino as mulheres, dá uma paradinha no meio do dia, não demora 1 minuto, gente. Verdade. Né? Não É isso aí. demora. E pros homens aí, que é meio brabão, né? Tem uns dias que eles estão mais assim, mais Aí, ó. brabo, Ô, né? Rafa. Falando assim, qual o conselho que você dá, assim? Ricardo, é interessante você colocar esse assunto, porque o meu pai era assim. Exato. Meu pai era amor e, ao mesmo tempo, explodido. Assim, qualquer coisa, qualquer falha nossa, meu pai era muito bravo, né? Que aponta, né? Isso. E por muito tempo, eu ficava com muito medo de pessoas bravas. Né? Nossa, eu recuava, eu não falava, eu tinha medo. Então, hoje eu falo assim, é um humano. Essa semana eu me deparei com uma pessoa que eu estava conversando no online, uma pessoa tão perturbada. Eu falei, meu querido, esse é seu ponto de vista e tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Ah, eu sou um executivo. Você sabe com quem eu estou falando? É. Eu sou executivo, muito bem sucedido, não me tá tudo certo. Você está nesse papel, nesse ponto, com essa consciência eu tenho a minha. Você pode esbravejar, você pode gritar. E eu falei para ele: a vida ensina. Essa foi a frase que eu finalizei a minha conversa com ele. Então, assim, a gente precisa se posicionar. Eu já atendi vários homens. Hoje, o meu nicho, né, o meu foco, a minha mentoria é para as mulheres. Mas na minha cidade eu atendia homens também, atendi vários homens. Legal. E porque o processo de cura é igual. O que acontece é que eu, como mulher, eu tenho muita propriedade para falar com mulher, Com né? certeza. Então, assim, mas o homem é o mesmo processo, só que o homem, hoje, estatisticamente falando, né, dentro de um Theta Healing, como o Cauã falou, ele era o único homem. O homem, ele se permite menos que a mulher, essa busca, né? Então... ele é mais fechado, né? É mais turrão, assim, o homem é mais direto, né? E o homem tem mania de falar que é muito pé no chão. Sou muito pé no chão, sou muito analista, sou muito pé no chão. Né? Eu sou do certo, do concreto. O homem não é vulnerável, né? Então, assim... é porque assim, o empresário, ele sempre mostra aquela força, né? Que ele tá ali no controle, que ele tá lá coordenando, fazendo a gestão de outras pessoas. Então, assim, ele não tenta demonstrar vulnerabilidade, né? É um ponto fraco demonstrar vulnerabilidade. Como que é esse equilíbrio, né? Porque às vezes você tá ali na condição de liderança, você vai lá, bate na mesa, xinga e... Tem aquele dia que você tá mais com a texto mais alto ali, querendo... brabão mesmo. Hoje eu vou quebrar tudo nesse negócio aqui, né? Ricardo, eu já atendi empresário na minha cidade, que era uma moça e, ao mesmo tempo, bravão, né? Mas quando a pessoa vai se conhecendo, quando ela vai estar tendo clareza dos sentimentos, peraí, eu estou sentindo raiva, e como que eu posso usar essa raiva a meu favor, né? O que essa raiva representa nesse momento? O que esse estresse, o que essa explosão representa nesse momento? A respiração. Quando o empresário ele faz isso, quando o líder ele faz isso, ele não sai falando bobagem para todos os cantos. Né? Então, quando ele tem esse controle, é a respiração. Né? Então, já ensinei empresário a respirar, porque não é nesse momento de fúria que você vai falar,
não é nesse momento de raiva que você vai falar, e ele pode falar tudo o que ele quer para a equipe dele, independente do que ele está sentindo, ele pode ter uma consciência muito bem elaborada para transmitir isso de uma forma diferente. Legal. E tá tudo bem também a hora da explosão, isso acontece com qualquer humano, né? É. Então, na hora que entender, só que as pessoas também têm muita dificuldade de falar assim, desculpa, eu me excedi, eu poderia ter te falado de forma Desculpa, diferente. né? Eu podia ter falado de forma... Mas o Paulo Vieira, não sei se vocês, né, Sim, acompanho. já ouviram falar, né? Ele tem um podcast com o Joel J que eu gosto muito. Eu adoro ver eles. Ele fala muito da maior falha do humano hoje é o orgulho, que atrapalha a vida, os negócios, os relacionamentos. Ego, né? O ego é muito alterado, né? O orgulho muito que eu tenho que estar sempre ganhando, eu tenho que estar sempre por cima, eu tenho que estar sempre certo. Para, né? Isso aí já foi. Vaidade, né? Só traz muito peso para nossa vida, né? Verdade. E eu tenho uma pergunta também que eu tô aprendendo com esse processo. Como que a gente pode mudar, ressignificar os desafios, né? Muita gente vê os desafios como algo negativo, certo? Como que a gente consegue ressignificar os desafios? Ele não vendo como se fosse algo negativo, mas realmente vendo que são desafios, né? Dá um exemplo, por favor, de uma coisa assim, para as pessoas Não, entenderem. por exemplo, Ressignificar. eu sempre penso, quando eu me vejo nos desafios, eu tento pensar, isso vai servir para eu evoluir. Então, o que que eu posso, né, dentro dessa situação, o que que eu posso fazer para eu evoluir aqui? Aí eu paro, eu tomo essa consciência e depois eu ajo, né? Que também vem muito da técnica, a respiração seria mais ou menos isso, parar, tomar a consciência e aí agir. E como que as pessoas podem entender que os desafios são, na verdade, para evoluir, né? Como que a gente pode começar isso, a ter essa consciência? Um ganho já tem na sua fala, porque eu não ouço muitas pessoas falar em desafio, eu ouço as pessoas falar em dificuldade. Uhum. Quando a gente fala em programação neurolinguística, a palavra de dificuldade, ela traz um emaranhado. Se eu falar assim para você, olha, vou te dar uma coisa muito difícil para você resolver. Uhum. Naturalmente, a gente levanta todas as nossas barreiras. Isso é difícil, eu não vou dar conta. É um emaranhado. Quando eu falo assim, olha, eu vou te apresentar um desafio, eu acredito que você vai dar conta de fazer. A pessoa já o ser humano, ele gosta de ser desafiado, né? Desafio, então eu vou dar conta, que eu vou fazer. Então, primeiro, as pessoas, elas precisam substituir. Elimina a palavra dificuldade da sua vida, né? Então, você já usa a palavra desafio, né? Uhum. Já colocou isso. Então, trazer a respiração em todos os desafios. Todos, por piores que sejam. Ou a gente aprende ou a gente ganha. Tá. Né? Então, se eu olho para a situação aqui, não tem como eu ganhar, então o que eu posso aprender com ela? Uhum. Então, dessa forma, a gente vai fazendo com que a nossa vida se torne mais leve. Uhum. A gente usar essa programação neurolinguística, a forma de pensar, a forma de ver as situações, de analisar esses desafios, muda totalmente o resultado da nossa vida. Não, e eu mudei realmente a programação, né? Eu mudei a palavra. Eu falo desafio. Hoje em dia é natural para mim, mas já foi muito intencional, já foi muito desafiador falar o desafio ao invés de difícil, enfim. Então, Eu gosto de desafio. Eu gosto também. Eu gosto de desafio. Não, eu acho... É ótimo, Não, é ótimo. Eu gosto de Mas viver realmente Eu gosto de viver o perigo intensamente. mas geralmente as pessoas têm esse negócio, ai, tá difícil. Tá bom, velho, ó. Perigo, cara, pior que é É verdade. ótimo Porque eu trabalho desafio. numa atividade de risco. É. Sim, sim. Você entendeu? Então, assim, parece que se eu não estiver no meio da confusão, O caos é com você é mesmo. comigo mesmo, velho. Chamou pra porrada, vamos pra cima. Falou em... E é isso. Ué. O desafio, ele só serve, ou a gente ganha ou a gente aprende. A gente Mas tá todo assim, momento, ele tá- é um limite, porque assim, a distância é bem curtinha ali do caos e da aventura e do desafio, cara. Se não tiver isso aí, Qual que é o seu maior desafio hoje? Hoje foi voltar para minha sua área. minha área, né? Porque vocês sabem, eu fiquei por 4 anos no restaurante, né? Trabalhando no restaurante, que foi uma opção, uma escolha, uma decisão minha. E eu estava numa zona de conforto quando eu morava em Franca. Eu já tinha meus clientes, eu já tinha meus cursos, as pessoas já me conheciam. Então, eu Você estava tava numa num ambiência, eu estava num momento muito top da minha vida e eu fiz toda essa mudança de estado, de profissão e tudo. Então, hoje, o meu desafio
ele está sendo gostoso, porque eu estou me reencontrando e Resignificando. e criando uma nova ambiência. Eu saí do meu estado de acomodação, que eu estava ali quietinha, né? Eu servia de forma diferente ali no restaurante, né? O meu servir era diferente, mas eu estava servindo. Mas agora voltar para minha área está sendo desafiador até pela ambiência. Legal, legal. Ô, Kathleen, como que foi essa sua mudança ali? Ó? É porque a gente está falando aqui bastante sobre empoderamento, né? Mudanças em ambiência. Como que foi essa mudança aí? Como que você buscou essa mudança? De onde você estava, entendeu? Uhum. Qual que era a sua ambiência para o ambiente que você está agora? Mudou tudo. É. Então, eu já estava vindo num processo, parece que assim, que Deus, ele vai te chamando para mudar, né? E eu estava num processo de desafios. E vou começar do começo, né? Onde eu senti que tudo começou. O meu irmão, de 10 anos, ele começou a frequentar uma igreja. E ele quis frequentar a igreja, ele pediu para minha madrasta para frequentar uma igreja. E eles começaram a frequentar, e eu comecei a ver esse movimento. E eu sempre fiz catequese, igreja católica, enfim, independente da religião, comecei a ver eles frequentando e tive vontade de ir. E no meio desses desafios, eu procurei uma mentora. Uma mentora, foi no início de 2024, era uma mentora focada em mulheres, também não exatamente em empoderamento feminino, mas focada desde constelação familiar, espiritualidade. E nisso ela lia a Bíblia comigo, lia uns versículos. Eu não tinha muita intimidade com a Bíblia, apesar de ter feito catequese e tudo. Era outro momento. E começou a me despertar. Ela fazia muitas perguntas para mim de autoconhecimento. Ela deixava exercícios para mim de autoconhecimento. Então, eu tinha que parar a minha vida para fazer os exercícios para, na próxima semana, eu fazer a mentoria, né? Era toda semana. E isso começou a mudar tudo. Começou a mudar tudo em mim. Eu comecei a me conhecer mais, o que eu realmente queria para o meu futuro, o que eu queria conquistar, o meu propósito de vida, o momento que eu estava, aonde eu precisava mudar, o que eu precisava renunciar para chegar onde eu queria chegar. E Chegou, pé na areia. não, ainda estou no caminho, ao processo. E eu acho essencial, tá? As pessoas procurarem uma mentoria, profissionais. Eu tenho muita vontade de continuar fazendo também, né? A gente sempre está passando por várias fases da vida. E foi isso, é libertador, desafiador e traz uma felicidade também, porque você começa a se entender e você para de se comparar também, entende? Hoje em dia a gente tem muito disso, né, nas redes sociais. Até queria te fazer uma pergunta, né? Como que as pessoas podem parar de se comparar com o outro nas redes sociais, entender, né, o seu próprio eu? Como que elas podem abrir a sua visão para isso? Gerações diferentes, né? Vamos falar da parte de geração. Você é da geração Z, né? Creio. Sabe que eu sempre Você é tenho 90? uma dúvida sobre 90? esse negócio de geração? Você é da geração Z. Geração Z, acho que se eu não me engano, é de 90 até 2010. Tá? Se eu não me engano, é isso daí. Então são gerações que nasceu um pouco mais conectado. Vocês estão totalmente conectados, né? Então a parte cerebral é totalmente diferente. E aí você pega da experiência, da maturidade, que é de uma outra geração. Uhum. Então, essas duas gerações, elas são completamente diferentes. De pensamento, de vivência, de experiência de vida, de uma série de coisas. E é uma confusão generalizada, porque ela vem de uma geração onde o algoritmo dita as regras para elas, de beleza, de comparação, de se enxergar, e principalmente da parte de autoestima. Uhum. A geração Z, o nível de autoestima é muito baixo, porque elas estão se comparando toda hora com a perfeição. E essa comparação da perfeição, né, de algoritmo e com as gerações passadas, elas são completamente deturpadas. Então, assim,
Como que é essa cura dessa doença aí agora? Vamos perguntar para a profissional Andresa. Andressa. Andressa? Andresa. É. Andressa. Na verdade, é uma confusão de identidade, né? Quando eu me conheço, eu sei olhar para um perfil e sei o que me serve e o que não me serve, né? Então, como o Ricardo falou, essa geração está muito perdida, né? Sem saber o que quer. Eles falam da geração Nutella, Nutella, né? né? Que tem dificuldade de lidar com os desafios, tem dificuldade de lidar com os nãos, com as Corre, né? dores, Das né? responsabilidades. Isso, corre das responsabilidades, não aceita o não aceita perder, não aceita a vulnerabilidade. E aí eles ficam o tempo todo ali, né, rodando as redes sociais, Instagram, TikTok, e aí vê um mundo fantástico de Bob, né? Então, Mentira. assim, se a pessoa tem uma identidade bem trabalhada, bem desenvolvida, ela vai olhar para aquilo ali, ela pode até desejar, gente, quem que não deseja, né? Quem não deseja os jovens num carrão, uma casona, viagens e tudo. É claro que bom que deseja, mas e aí, o que que você vai fazer para alcançar? O problema é que eles estão vendo aquilo ali, querem aquela vida, se frustram porque não tem, mas também não fazem nada para ter, né? Então, as mulheres que chegam, que eu trabalho na questão da mentoria, a identidade é o que é mais trabalhado. Por que que você quer o que ela quer, o corpo que ela quer? O que que você faz? O que que significa esse corpo? O que que significa essa vida? O que que significa esse padrão? O que que significa... A pessoa precisa ter clareza por que que ela está querendo aquilo ali. E aí, o que que você vai fazer para alcançar isso aí, né? Não, você sabe que quando eu comecei a mentoria, início de 2024, eu recebia muitas perguntas e eu ficava perdida. Meu Deus, como que eu vou responder isso? Aí depois de algumas mentorias, eu comecei a me autoconhecer e saber o que eu... É incrível, assim, como tudo mudou. Aí eu comecei a entender o que eu queria, sabe? Passou de fase. Mas no início, por exemplo, o que você quer, por que você quer, né? Muitos jovens estão nessa superficialidade. Jamais entende, sente raiva, não sabe por que sente, não sabe lidar com aquele sentimento, não sabe nada. Se sente frustrado, não é trabalhado aquilo, não é conversado a respeito daquilo, né? Então ele vai engolindo o sentimento sem conhecer, né? Então faz uma pergunta porque ele tem que filosofar, responder, né? Que ele tem que pensar na vida Tem que dele parar realmente e ele se refletir. perde. Mas por isso que Paz, hoje. Que assim, ó, é tão Mas depois escabroso. dos anos 2000 pra cá, que geração? 2000? É. Não, acho que até 2010 é a geração Z. depois é a geração Y. Não, Tem- tem agora é essa geração. Cara, Agora vai depois eu ter vou até depois eu vou Tem a pesquisar com o nosso millennial, André. Tem Exato. É, Qual que é a sua geração? É milênio? Ou a Z? Não, eu não sei direito. A sua você nasceu em que ano? Eu nasci. Eu não sei se é a Z. Acho que você é geração Z. Nasceu em 94? 90 aí. 5. Qual que é? ó, e- Quando você nasceu? Ela não vai Qual falar. ano que você nasceu? 93. 93. Eu não tenho clareza das datas. E dentro de todas essas gerações, tem as crianças índigas, crianças cristais, que já têm Olha outra só. consciência espiritual, né? Essa eu também não sei. Isso aí eu já tinha ouvido falar. Como eu trabalhei como pedagoga, então como professora, então eu já estudava isso lá nos anos 90, né? Entendi. Então não é um estudo, né, de agora, mas dentro dessas gerações, quanta oscilação de tudo, né? Tudo, Muita de oscilação. tudo, né? Mas acho que a base é se conhecer, né? Autoconhecer, procurar profissionais, porque às vezes a gente não é sozinho, a gente precisa de pessoas, entendeu? Na vida para tudo. Então, procurar profissional, se autoconhecer, e aí você começa a parar de se comparar. Sim, Porque você entende que você tem um propósito, sim. que é único, né? Deus te deu um propósito que é único. Então, é diferente do seu. Cada um tem uma identidade única. Exato. Isso que é o mais incrível também, né? Eu penso assim. Mas, enfim, é isso da comparação. Acho que procurar a Andressa, marcar uma É mentoria. a maior forma da gente se judiar, é comparar. A gente né, de se maltratar muito, né, a comparação. Porque você se coloca sempre como menor na maioria das vezes, né? Como menos capaz, como, né, a pessoa das impossibilidades.
E isso traz muita, né, muita ferida, Uhum, né, uhum. para o emocional, para a alma, para o espírito. Sim. Ó, Pessoal. o Rafa mandou aqui, ó, geração Z, milênios entre 1980 a 95. Né? Geração Y, né? Ó, Aham. 80 a 95. E a geração Z é o nascido em 95 a 2010. E a geração Alpha, de 2010. E a geração Beta é agora, 2025. Diabetes. Olha aí, ó. Ó, Gente, obrigado, Ah, então Rafa, minha informando filha, a então, nasceu no beta. da Beta. E a geração Bob Não, no beta Boomers não, no alfa. é 40 a 60. O quê? Geração Bob Boomers. tem esse, eu Babies. já ouvi falar também. E a geração X, 60 a 80. Caramba. É isso aí. Pessoal, a gente ia receber a comida do Tiquinho agora. A gente recebeu, tá? Recebeu a A comida. gente recebeu, mas o que aconteceu? A Farley trabalha aqui com a gente. Foi lá. Então eu vou agradecer o Tiquinho, tá? Porque Tiquinho ela de tá Minas. presa dentro do elevador, entre um andar e outro, já faz uma meia hora, coitada. Pô, Tá vamos o lá porteiro desbloquear a me fala. ligando. Coitada. Ela tá Tá aqui. presa no Vai de elevador. moto. Então, é presa no- eu agradeço Opa. o Tiquinho aqui. Mas Botar depois a energia gente boa vai pra ela, hein? postar, vai marcar todo mundo ali. Fiquem tranquilos, tá? Vai estar uma delícia. Vocês vão sentir o cheirinho de É, coquetel. uai. Boa, uai. Vai. Eu sou cliente assíduo de Tiquinho de Minas há muitos anos. Recomendo Hoje eu a tava todos ouvindo aí. no rádio o cara falando assim: vai ter ovo de Páscoa de torresmo com chocolate. Eu falei assim, e a mulher respondendo: onde que vende? Tipo assim, na rádio. Ai, ai, Onde ai. que vende? Eu quero comer. Pô, torresmo com chocolate. Torresmo. Ai, com mas sabe que eu chocolate. adoro salgado com Não, mas doce? torresmo É. com chocolate não. Não, mas Eu tem experimentei, torresmo é. com goiabada. É Experimentei. super bom. Juro? É. Eu nunca não consigo imaginar no ovo de Páscoa, É, mas é. tem o torresmo com goiabada. Goiabada. Ovo de É. Páscoa. Com chocolate eu não tinha pensado. Também É, não vi. comi isso aí já, torresmo com goiabada, Não, assim, um tipo assim, agridoce, muito bom. É, É. é isso. Torresmo é bom Bem demais. feito, né? Porque Lá do Tiquinho de Minas é top. Hein? Sigam aí o Tiquinho de Minas. Pra vocês que não sabem, o Tiquinho de Minas é um restaurante que não é em Minas, é aqui em É Floripa, na Praia dos na Ingleses. Praia dos Ingleses. Restaurante sensacional. Lá eles têm qualquer tipo de carne. Tem picanha, tem filé, tem Tem tudo. torresmo de Tem rolo torresmo também. de rolo. Nossa, Foi a primeira vez que eu torresmo comi de rolo é torresmo de muito rolo. Mas é. Nossa. é isso aí. É muito bom mesmo. Agora eu tô com vontade de comer. Não, agora essa deu comida. fome aqui, cara. Não, é a comida presa no elevador, né? Faz Ô, parte. Fábio, vamos fazer uma reza Farley. boa pra você aí. Você não tá assistindo? Agora vamos aqui para uma pergunta que a gente faz aqui para todos os convidados. Se você tivesse nascido na pele de um animal, que animal você seria? Tá. Eu vejo muito cavalo. Cavalo? Ele é dentro da constelação familiar, eu já trabalhei em constelação com cavalos. Ele é o que mais representa o humano. A sensibilidade dele é o que dentro de uma constelação familiar com cavalos, ele pega toda a frequência, ele entende toda a frequência, ele entra no campo energético e ele faz o trabalho do humano. É lindo o É lindo, né? trabalho. Eu vi essa semana, tá? Um vídeo de um cara domando Cara, tipo assim, ninguém conseguia chegar perto do cavalo. Ninguém. Começou a chegar, aí ele colocava a mão na pata, o cavalo dava coisa. Colocava a mão na... Daqui um pouco ele abraçou o cavalo e ficou assim, só abraçado. É, ele Ele Só responde, ele né? colocava a cabeça assim, Energia. Verdade. Dentro Tem de uma até- constelação, você não acredita, você parece que é surreal. O cavalo imita mesmo, ele entra no campo, você vê a atitude do cavalo, os movimentos do cavalo, você enxerga. Eu conseguia, quando eu participei de algumas que os meus clientes estavam constelando, você consegue perceber as pessoas da família daquele que está sendo constelado através dos cavalos. É Legal. incrível. Tem reiki, né? Hoje em dia com É, cavalo. o cavalo é importantíssimo. Nas, Né? nas, Autismo nas também, terapias com crianças, né, autistas e várias outras situações de saúde, o cavalo é um animal muito usado. Então, acho que a alma dele é diferenciada, é especial. Legal. E se você tivesse um superpoder, qual que seria? Olha aí. Fazer as pessoas enxergarem Deus na vida delas. Muito bom. Eu acredito Legal. que trazer essa consciência divina para a vida das pessoas. Eu acho que a humanidade chegou no ponto que chegou com
claro, com os desafios e com muitos momentos de evolução, acredito, e muitas guerras por conta da falta de Deus. E o que você acha agora sobre a inteligência artificial? Porque hoje, cada vez mais. Eu estava até conversando esses dias um podcast atrás aí, pessoal. Daqui um pouco, o curso do momento vai ser assim. Aprenda a conversar com um humano, né? Aprenda. Vai ser isso. Aprenda a verdade, dialogar com o aprenda a humano, né? Conviver com uma pessoa pessoalmente. Sem celular, né? Você vê, essa nova geração do digital não tem mais nem balada. Não tem mais nada. É só o telefoninho. Entendeu? Hoje a balada é num café. Você viu que agora a moda é balada em café. Ah, é? Não sabendo dessa. Lá em Nova York e tal, tá rolando bastante. Legal. A galera vai pra tomar café, a balada fica lá e tal. Tomando café. E daí Que todo mundo vai pra casa. delícia! Já vi. Não, mas é legal. Delícia, É legal. legal, assim. Legal, né? As baladas diminuíram, sei lá, 40% no mundo. Acho que tá um despertar Tá. de consciência, né? É, Tá mas um- até. É que é muita droga, né, É? cara? Você vai nessas baladas Não, eletrônicas. mas você acha que isso aqui não é uma droga? Você viver só da inteligência artificial e não Lógico que é pensar? dopamina, né? Sim, sim, Dopamina. É Você droga. não pergunta, você não pensa mais. A gente tá com esse problema agora. Porque, assim, tudo é automatizado, né? E aí, às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um livro ali bem bacana, que é super. O autor é um best-seller, dá vários insights e tudo. Aí eu crio uma inteligência artificial, de acordo com aquele livro, que está baixado. E aí, com base nesse livro aqui, toma essas decisões para. É o que está acontecendo? Verdade. Eu vejo que nada vai substituir o humano. Nada. Sei né? não, hein? As pessoas que correrem desse recurso, não tem como. Eu hoje, quando eu leio um texto, eu observo que se tem o toque da pessoa. Né? Professor é professor. Vem Não cá, adianta Andressa, você da mas vou geração. falar uma coisa pra você. Assim, eu sou totalmente diferente dessa geração nova. Mas, assim, a evolução da inteligência artificial, ela é tão bizarra, assim, é uma coisa tão que não tem como perceber. A gente consegue, hoje, com ferramentas, Ela pega as suas fazer palavras, né? as minhas voz. palavras, a minha voz, a minha ideia. Eu consigo transcrever a minha ideia, a minha posição e ela falar por mim. Sim, Uhum. sim. É assim, é algo surreal. Vocês viram do Facebook agora? A o- Ilhama Não, o Qual que é essa? Facebook. Primeiro, agora os japoneses, olha só. Eu achei que chegou? chegou, ó, o registro chegou aí. Chegou só a comida, a Farley tá lá. Então, Pai ficou. assim, ó, hoje o Facebook, ontem eu vi essa reportagem, o Facebook agora desenvolveu tipo um capacete que você coloca. Uhum. E eu não preciso mais nem responder. Você. É verdade. Por exemplo, tá O que lendo eu os penso? pensamentos. Meu Ele Deus, vai sério? responder. Exato. Vamos falar assim. Aê, Imagina chegou. o primeiro pensamento. Não, tipo, Ah, olha só como é que tá a loucura. Está lendo pensamento sem ele chip. responde. Ele responde. Uau. E os japoneses fizeram aquela que lê os sonhos, né? Lê os sonhos. Transforma o sonho em filme. Isso, em filme. Então, tipo, você tá dormindo, ela já tá acessando o seu subconsciente, entendeu? Então, assim, assim, é uma coisa assim surreal. Olha aí, ó, Tiquinho de Minas aí, Não vamos temos fazer aí. câmera suficiente Pra para mostrar isso aqui, hein? todas. É verdade. Olha isso aqui, gente, ó. Você tá bom, meu filho? É, que nós... É, frase. Olha, você cheiro tá de- bom, meu filho? Delícia. É isso aí. Agradecer o que a Tiquinho câmera de pega Minas, Vocês pensam num restaurante? Sou. o Evandro, o Ronils. Que Cara, é bom, hein? dominaram aqui os ingleses, É. né? Eles chegaram aqui já faz 5 anos? 4 anos? 5 anos faz anos. agora. É isso aí. 5 anos. Abriu. Tiquinho de Minas, restaurante mais petiscaria. É isso aí. E Chopp é bom? chopp é bom, tudo é bom. E o... Tudo é bom. Mesmo é bom. Nossa, eu vou ter que comer o Bom demais. Rapaz, já tô salivando aqui. Vamos ligar Tem aqui outra- pro Tiquinho de Nossa, Minas eu também. e vamos pra cima. Olha aí, cara, tem um pastelzinho é top, né? top. Ó, Ah. top. Pessoal, É um cheiro disso a aqui. gente vai chegando à reta final do podcast aqui, mas antes eu vou perguntar para a convidada se ela quer deixar uma mensagem sobre algum curso que ela vai dar, algum evento, como faz para conseguir o contato dela e também vocês buscarem esse autoconhecimento através de todas as experiências, todos os cursos e especialidades Mentorias. que ela tem. Ela é uma pessoa que já
viu que eu sou dramático e ansioso. Não, você não é ansioso, não, cara. Não, nem um Boa, né? pouquinho, tá de Disfarça boa. bem, né, É, relax, Relax, entendeu? tô de boa. É tipo, às vezes quando ele pega nos áudios, é assim, ó, tá, agora ainda bem que tá transcrito, né? Agora a gente Podcast. consegue ver, né? Podcast. Opa, É. Mas a partir de hoje ele está aprendendo sobre respiração, Exato. então eu tenho Não, certeza. Calma, respira, cara. Ah, vou comer, né? Vamos comer agora, né? Eu já estou aqui. Então, por favor, passe suas redes sociais, o seu Exato. contato, como faz pro pessoal. Bom, hoje o meu trabalho é ser mentora de mulheres. Então, eu tenho trabalhos que eu faço essa mentoria individual. E na próxima semana, estou começando mais uma nova turma de uma terapia para mulheres em grupo, né? Uma mentoria que chama Chega de Ensaios, a Vida é Agora. Né? Onde eu Legal. trago toda a questão do autoconhecimento, da sua identidade mulher que está aí numa vida. Às vezes tem umas mulheres vivendo de uma forma sem sentido, sem ter onde chegar, sem ter clareza do que é da vida, sem ter sonhos, desanimada, sem saber que posição que ela está na vida, né? Quem ela é. Então, nessa mentoria, eu trabalho muito essa questão dessa identidade e trabalho os setores da sua vida, né, para você desenvolver todos esses setores através dessa mentoria. Então, na próxima semana eu estou começando uma nova turma, então se você ficou interessada, entra nas minhas redes sociais, Andresa Maranhão Oficial, ou pelo telefone, ainda estou lá no Barranco, né, 16. Ah, legal. Meu telefone é 16 99124 4857. Só me chamar que eu vou te explicar de forma bem clara. E eu tenho certeza, se você está decidida, se você está cansada da vida que você está levando, sem saber o que você vai fazer da sua vida, essa mentoria é para você. Maravilha. Maravilha. É isso aí. Vamos mandar braba agora? Vamos mandar braba Manda agora. braba. Essa aí é Então, só. assim, pra finalizar o podcast, a gente finaliza. Primeiro eu vou agradecer o Ricardão do Ovo. O ovo Isso é o aí. O principal. ovo agora tá caro, hein? O ovo- Olha isso. Ele veio hoje O ovo tá homenageando. preço de ouro. É que Ganha. assim, é o preço de picanha. O É ovo que é o às segredo. vezes. O ovo é o segredo Da para receita. fazer o bolo. É que às vezes a gente sempre coloca. Hoje tá bem tranquilo e tudo, mas de vez em quando a gente fica frequência tá boa, né? a frequência tá muito boa. Mas de vez em quando a frequência dá umas escorregadas e a gente fala alguns palavrões, né? Hoje não saiu nenhum aqui, por causa da frequência, paz e amor. Mas Mas não era palavrão. o ovo? Não em determinado contexto vira um palavrão, né? E assim, e é bacana, porque as pessoas vão lá e vão comentando, aquilo ali vai dando um engajamento, né? E assim, às vezes elas falam assim, mas o que tá acontecendo hoje que tá saindo bastante palavrão, né? É o contexto e a frequência. Agradecer muito, que a frequência tá muito boa hoje, a gente conversando, Uma paz. uma paz e amor, né? E agora solta a braba, Tauã. Solta aquela. Primeiro eu vou agradecer aqui a Kathleen, que já Kathleen. largou, ela veio aqui, ó. Só pra comer Ah, pastel. só veio pra comer um Veio pra pastel, comer meu pastel. parceiro. É isso aí. E também a Andresa. E hoje o episódio número 150, eu fico muito feliz em receber uma mulher aqui no podcast. A gente tem essa busca sempre por trazer outras mulheres. Então depois a Andresa vai até indicar outras pessoas que ela conhece, que vale a pena. A gente vê que acaba sendo ainda um lugar onde aparece sempre muitos homens, né? A gente Exato. não vê muitas mulheres. É. Às vezes até mulher vem aqui e indica outro homem. Verdade, Entendeu? Tipo, verdade. ela tá falando de empoderamento feminino. Resignificar a vida das mulheres, né? Eu acho que justamente as mulheres têm que olhar para si mesmas, têm que ver o quanto elas são importantes na vida das pessoas, o quanto elas fazem a diferença. Entender o seu papel. Entender o seu papel, entender o seu lugar. E não pode baixar a bola, não, tá? Isso aí. Tem que ir Vamos pra cima, né? Então, para finalizar, a Andresa vai olhar para aquela câmerazinha lá, que tá lá atrás, Verdade. e vai mandar uma mensagem para você, para a Andresa do futuro, daqui 10 anos. 10 anos. Onde você vai estar? Para você, para sua família, para todos. Seus filhos, né? Vamos lá. Andresa, quanto orgulho, né? Ver onde você chegou, né? Transformar a vida de tantas mulheres, de deixar um legado de amor, de paz, de leveza.
de trazer tanta cura para tantas milhares de mulheres, né? Que lindo ver você, né, nesse lugar, nesse espaço onde as pessoas te acessam, porque de alguma forma você representa uma divindade, Deus, cura. Eu sou uma representante nessa terra. Então, parabéns, né, por você não ter aberto mão do seu legado, do seu propósito, da sua missão. E mulher, todas vocês podem, né, ter essa clareza para a sua vida, do seu propósito. Você não aceite a vida miserável que você está vivendo, porque você merece muito mais. Então, é lindo eu ver os meus filhos com orgulho da mãe deles, de chegar onde ela chegou. Então, eu estou muito feliz, muito realizada, e tenho certeza que eu só cheguei nesse lugar porque Deus me colocou aqui. Isso aí, Não muito só bem. Deus, mas você teve coragem de encarar e esse desafio você buscou e conseguiu, Olha o né? olho cheio de lágrimas. A gente adora fazer as pessoas chorarem. E falou de família, de Família, filho, de aí filho. Então mexeu, vamos fazer né? assim. Manda uma mensagem pro seu filho. Os Ele tá filhos quantos daqui anos da agora? tá com quantos O anos? Heitor tem 15 e a Isa tem 14. Pois é, olha Então isso. vamos né? mandar pra Isa ano que vem, que ela vai fazer 15, e ele o Heitor. por quantos 16. anos? O Já Heitor. vamos colocar ele mais pra frente ali. Não, o 20 Heitor. anos, 18 anos. Não, 20, 25, né? Não vai estar. É, Pode ser, o Heitor, né? por favor. Então, Por favor. os dois, né? Filho, eu tenho certeza que tudo que nós passamos para você, você aprendeu e hoje você coloca em prática na sua vida. Você se tornou esse grande homem, esse homem honrado, esse homem de Deus, esse homem próspero, porque você quis essa vida, você escolheu com tudo que você recebeu dentro da sua casa, dentro do seu lar, com a sua família. Gratidão pelo homem que você se tornou. E para a Isa ela Isa. vai ter que quantos anos? Ele tá com Pode ser 14? de 15 anos, É, né? ué. Isa, minha filha linda, amada, abençoada, gratidão por você ser uma menina tão sensível, tão prestativa, tão generosa e que não abre mão dos seus sonhos. Parabéns, minha filha, continue nessa pegada que você vai longe. Eu te vejo uma grande mulher. Boa. Pessoal, esse foi o episódio número 150 do Pé na Areia. Eu agradeço a todos vocês que assistiram. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. É só seguir aí o @PéNaAreiaPDC. Compartilhe, curta. E não deixa de estar por dentro, marcar o sininho ali no YouTube, porque toda semana, pessoal, é o momento de a gente aprender mais, evoluir mais. Eu incomodo bastante a galera aqui no pod, bastante. Hoje ele tá. Porque assim, eu não gosto de ficar estagnado ali. Toda semana tem que estar um passinho à frente, pô. Né? Hoje não, amanhã não tem que estar melhor que hoje? Sim. Com Isso aí. certeza, né? É isso Não aí. tem como a gente ficar na mesma. Então, pessoal, não deixa de seguir o Pé na Areia, acompanhar tudo aqui. É um conteúdo gratuito que chega até você com especialistas sensacionais. São 150 episódios onde a gente aprendeu muito aqui, muito mesmo. Em breve vocês vão estar vendo aí também esse conteúdo todo resumido. A gente tem o conteúdo em artigo no nosso site. Mas em breve a gente, quem sabe, não lança um e-book aí com todas as... Legal. Nossa. Bom demais. Posso Todas as agradecer agora a vocês? Muito obrigado. Foi um convite muito especial, tá? Muito importante no momento da minha vida, né? Nessa retomada. Eu agradeço imensamente, tá? Vocês não terem desistido dos 150. Não vamos. Tem um Não, vazamento. acho que eu ia fazer hoje. Poderia ser amanhã, entendeu? Exato. Ia acontecer. Ia acontecer, mas o dia tinha que ser hoje, né? Nada Exato. acontece por acaso, Exato. tudo na hora certa. Então, gratidão, tá? Ricardo, Tauan, Kathleen, a Farlen, que até agora deve Arlen estar tá, lá no... chegou, a Farlen tá aí. Chegou. Passa Sobreviveu. na piscina Sobrevivente. atropelada. Gratidão. No elevador. Esse podcast realmente é diferenciado, é algo que ele nos deixa muita vontade, que traz o conteúdo de uma forma muito, né, agradável. Então, não percam todos os episódios, tem muita coisa boa ainda vindo por aí. Minha Isso aí. gratidão mesmo pelo convite. Tem. Muitíssimo obrigado, Andressa, Pessoal, Kathleen, meu parceiro. Muito obrigado. Pessoal, antes de finalizar, eu vou te falar que assim, ó, a gente tá muito feliz em ter construído esse podcast. Já está há 3 anos aí, quase, mês de abril, agora vai fazer 3 anos. E agora em abril vai vir o Mário Mota aqui.
É, Bramão. Mário Mota, pra quem não conhece, é um âncora da Globo, que ele Da foi durante Globo. 40 anos, já apresentou o Jornal Nacional. Nacional. Top. Verdade. Esse dia eu vou ter que Bom, hein? respirar É, bastante. vai ter que aprender bastante. Né? Eu venho aqui Mas antes, é. faço de barras. Vai, vamos É. fazer uma barra aí. Porque assim, eu acho muito legal vir um cara, tipo, ele que era É legal. âncora da TV e tal, porque mostra que a gente tá fazendo o trabalho certo. Tá evoluindo. Tá evoluindo. Uhum. É isso aí. Evoluindo. Então, Eu acho que é o que a gente estava falando, né? Sempre se colocar, a gente também, né? No lugar de aprendiz, né? Aham. Com Ah, todos nós somos esses- aprendiz sempre. são Estagiário essas sempre. pessoas em- Eu mesmo sou estagiário dele aqui até hoje. Aqui nós estamos aprendendo e todo dia evoluindo. Quando a gente sair dessa condição, aí não Aí tem ferrou sentido tudo, mais, né? né? Isso é verdade. pessoal, obrigado. Valeu. Até semana que Valeu. vem. Até semana que vem. Grande abraço. Valeu. Que sabem do que falam, juntos nessa jornada, nunca vamos parar. A percussão do mar, ritmo que contagia, nessa vibe positiva cremos na evolução. Areia, o podcast transpira, do sucesso a essência que a mente respira. Se liga nas ondas, deixa o medo pra trás, empreender é viver, deixa a vida em paz. Pé na areia, vamos juntos prosperar, a cada episódio prontos pra conquistar. Deixa a vida em paz. Deixa a vida em paz. Pé na areia, na praia dos ingleses eu estou. Podcast que brilha, cada episódio é um show. Conectando ideias, inspirando a nação. Networking afiado, aqui não há limitação. Em cada onda, novas histórias surgem. Empreender é arte, e aqui a gente usa. É na areia, o podcast transpira, do sucesso a essência que a mente respira. Se liga nas ondas, deixa o medo pra trás. Empreender é viver, deixa a vida em paz. Dos picos de Floripa, minha voz vai ecoar. Dicas de sucesso que vão te iluminar, com convidados feras que sabem do que falam. Juntos nessa jornada, nunca vamos parar. A percussão do mar, ritmo que contagia. Nessa vibe positiva, cremos na evolução. Na areia, o podcast transforma.